A arquitetura da cultura brasileira, analisando o pensamento de Gilberto Freire e a influência de Boas. Sabe, quando a gente para pensar, a obra de um grande autor pode ser vista como uma baita construção. Uma arquitetura que foi sendo erguida ao longo de toda uma vida. E hoje a gente vai explorar justamente isso, os alicerces, a estrutura e o projeto final da obra de um dos maiores arquitetos do pensamento brasileiro, Gilberto Freire. Bom, para começar, a gente precisa ter a dimensão exata de quem estamos falando, né? Freire não foi só um autor importante. Ele foi, sem exagero, uma figura monumental. É que o impacto das ideias dele foi muito, mas muito além do Brasil e do seu tempo. As teses do Freire ajudaram a moldar o jeito como a gente entende o que é cultura. E o legado dele, olha, continua super vivo e relevante até hoje no debate da antropologia mundial. E como toda grande construção, tudo começa com uma base, uma fundação bem sólida. No caso do Freire, os alicerces do pensamento dele foram moldados por um verdadeiro gigante da antropologia. E olha só que detalhe interessante aqui. Freire não foi um aluno formal de carteirinha do Franz Boas. Ele era um assistente assíduo. Ou seja, ele estava ali, colado, imerso, absorvendo intensamente as ideias de Boas lá em Colômbia. Foi esse contato direto que formou a base intelectual para tudo o que ele construiria depois. É aqui que a gente vê a conexão direta entre a teoria e a prática. Aquelas conversas, aquelas aulas com o Boas não ficaram só no campo das ideias, não. Elas se tornaram o alicerce de livros que simplesmente revolucionaram o jeito de entender o Brasil. A influência foi clara, foi direta e foi imediata. E o mais fascinante é ver como Freire botou essas ideias para funcionar muito antes de formalizar a própria teoria dele. Os livros mais famosos, na verdade, foram a aplicação de um método que ele só foi descrever em detalhes décadas mais tarde. Gente, dá uma olhada no pioneirismo disso. Em 1937, quando ele analisou como a cana-de-açúcar foi moldando a vida e a paisagem do Nordeste, Freire já estava, na prática, fazendo antropologia ecológica. Isso antes mesmo de essa escola de pensamento ser formalizada lá nos anos 60. Ele estava muito à frente do seu tempo. E o que é, afinal, essa tal de antropologia ecológica? É exatamente o que esse esquema está mostrando. A ideia de que a cultura não existe num vácuo, solta no ar. Ela está profundamente amarrada com o ambiente físico, o relevo, os rios, a vegetação, o clima. Freire entendeu isso de um jeito intuitivo e simplesmente genial. Então, ok, a gente já viu as grandes obras, a aplicação prática das ideias, mas e o projeto? Qual era o esquema teórico que organizava todo esse pensamento? A resposta para isso, acredite, demorou um bocado para aparecer. Chegou a hora da gente desvendar a chave que conecta toda a obra de Freire. A definição de cultura que ele mesmo criou. É como se a gente finalmente tivesse em mãos o projeto arquitetônico mestre por trás de tudo. E aqui vem a grande surpresa, o pulo do gato. Ele publicou o Casa Grande e Senzala em 1933, mas a definição explícita que guiava o trabalho dele só veio a público em 1970, quase 40 anos depois. É como um arquiteto que constrói catedrais por décadas e só depois publica a planta baixa. Isso revela uma coisa fundamental sobre o método dele. A observação do mundo real sempre veio primeiro. A teoria não era um ponto de partida, mas a consequência de uma vida inteira dedicada a entender a prática. Então, o ponto central é este aqui. Para Freire, cultura é tudo aquilo que o ser humano inventa e desenvolve. E ele divide essa ideia em duas grandes áreas. De um lado, o que é material, palpável, as técnicas, as ferramentas, as construções. Do outro, o imaterial, as crenças, os valores, as ideias que dão sentido a tudo isso. A segunda parte da definição mostra como essa capacidade humana universal de criar cultura, na verdade, se manifesta de formas super específicas e únicas ao redor do mundo. A cultura, na sua essência, é uma só, mas as suas expressões são múltiplas, como nesses exemplos que a gente vê, cada uma com sua identidade, sua cara e sua riqueza. E para conseguir analisar esses conjuntos todos, Freire cria uma ferramenta fantástica, o complexo de cultura. A ideia é que um elemento central, vamos pensar no café no Brasil, por exemplo, não existe sozinho. Ele gera toda uma cadeia de outras invenções, tecnologias e costumes que se associam a ele, formando um complexo cultural inteiro. Muito bem. Agora que a gente já tem as peças na mão, vamos juntar tudo e ver como essa planta baixa se encaixa perfeitamente nas grandes construções que o Freire nos deixou.
E aqui está o grande ahá, o momento em que tudo se conecta. O livro Nordeste nada mais é do que o estudo do complexo de cultura da cana-de-açúcar. E a tapeçaria riquíssima que é Casa Grande Senzala é a descrição detalhada do conjunto de invenções materiais e não materiais que formaram a cultura brasileira. A teoria e a obra são, no fim das contas, duas faces da mesmíssima moeda, inseparáveis. E assim, a arquitetura completa do pensamento de Freire se revela. Com os alicerces nas lições de Boas e o acabamento elegante da sua própria teoria, ele criou uma estrutura tão sólida que, como a gente viu lá no comecinho, continua a ser uma referência indispensável para entender não só o Brasil, mas a própria dinâmica da cultura no mundo. E fica aqui a reflexão final. Entender o método do Freire nos dá ferramentas não só para admirar a cultura como um edifício pronto, mas para a gente poder analisar seus materiais, sua estrutura e os motivos centrais que a sustentam. Uma lição e tanto para a gente conseguir ler o mundo complexo em que a gente vive hoje.